Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 38 e 39. Lucas, capítulo 4, versos 38 e 39. Esse texto trata da cura da sogra de Pedro, Simão Pedro. Vamos ler ali, então você pode acompanhar também, se preferir, ali na projeção. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39. Então diz assim o texto: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se então para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra está diante de nós aqui, e nós Te glorificamos, porque a Tua palavra, toda ela é viva, ela é eficaz, ela sonda até o mais profundo do nosso ser. E nós cremos que ela irá nos ministrar hoje pela ação do Teu Santo Espírito. Nós Te glorificamos por isso. E nós pedimos que o Senhor, de fato, faça desta forma, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos aqui, daqueles que vão ouvir depois esta mensagem. Ministra conforme a vontade do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós pedimos ainda pela minha vida, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude a compartilhar esta palavra. Eu preciso do Senhor, a minha dependência está por completo no Senhor, para fazer isso, para falar, para compartilhar. Que o Senhor me ajude nesta hora, Pai. Eu Te glorifico e Te exalto pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa aos irmãos, eu estou me recuperando aí desse período de 2 semanas de gripe. A tosse ainda está pegando um pouquinho, mas a gente vai conseguindo aí com a graça de Deus. Amém? Peço para só abaixa um pouquinho só, por favor. Obrigado. Irmãos, nós lemos então aqui o relato de um dos primeiros milagres do ministério de Jesus, que foi a cura da sogra de Pedro. Um dos que haviam sido chamados para acompanhar Jesus no seu ministério terreno, nas suas viagens, nas suas cruzadas, vamos dizer assim, E a gente pode ler esse relato também em outros 2 evangelhos, que é o que a gente chama de evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam paralelamente aí mais ou menos a mesma coisa, João é um pouquinho diferente. Agora Mateus, Marcos e Lucas, eles se assemelham em muitas coisas. Então eu vou pedir para você, deixa marcado aí Lucas 4 e abre lá comigo, por favor, Mateus 8, para a gente acompanhar também o relato. Mateus 8, versículos 14 e 15. Mateus capítulo... Eu falei Mateus 8, Mateus 8, isso. Mateus 8, versos 14 e 15. É a mesma história, mas sob a perspectiva de Mateus, Então o texto fala: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Abre lá comigo, marca Mateus 8 e abre lá comigo também Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículos 29 ao 31, por favor. Marcos 1, versos 29 ao 31. Diz assim o texto: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os.
Então, veja que cada um desses 3 textos, ele dá uma determinada particularidade ali dessa mesma ocasião, né? E eu quero analisar com vocês esses textos mais detalhadamente um pouco, né? Para a gente tentar se aprofundar um pouquinho mais nessa palavra, tá? Então, irmãos, o texto nos fala basicamente aqui, nós já lemos 3 vezes, né? Que Jesus foi até a casa de Simão, mas não fala o porquê que ele foi lá, né? Não diz o motivo. Talvez ele foi fazer uma refeição no momento do dia, talvez ele tenha ido descansar um pouco dos afazeres ali, dos milagres que ele já começava a operar, talvez ele tenha ido passar a noite. O texto não nos fala isso, na verdade. Mas o fato principal é que ele vai até a casa de Simão, ele vai até lá, e ele encontra a sua sogra bem doente. E Mateus 14, se você marcou, acompanha comigo lá, Mateus 14, não, eu estou confundindo, versículo 14, mas é capítulo 8. Mateus 8, 14 fala assim, ó: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, acamada, né? Tá na outra versão ali, na minha é jazendo. Eu falei esses dias em uma outra pregação, jazer, né? Aqui jaz, né? Tem nos epitáfios, né? Nos túmulos, aqui jaz. Jazer significa estar em posição deitada ou estendida, né? Diz ali acamada, né? Ou então ainda estar morto, estar sepultado, né? E a palavra do original grego, ela indica que, quando fala isso, indica que ela estava deitada no sentido de estar largada no leito. Ela estava jogada, ela estava como que derrubada em cima do leito, a sogra de Pedro. Em Marcos 1, ele fala que ela estava deitada com febre. E de fato remete a isso, no original ela estava deitada de cama, né? Acamada, como fala ali na outra versão que nós lemos, né? Deitada ali, né? E em Lucas, o texto base que nós lemos, Lucas 4, ele fala que ela estava enferma com muita febre. Enferma com muita febre. E o original do grego, se a gente for ver, ele está querendo dizer que ela estava enferma em aflição. Enferma em aflição. Então a situação dessa mulher, irmãos, realmente era bem difícil. O texto não nos deixa claro o que ela estava, que doença exatamente. Eu já vou entrar daqui um pouquinho nesse mérito, mas ela não fala que doença que era, né? A gente não sabe exatamente. Só que o texto apresenta só a febre. A febre nós bem sabemos que é um sintoma de algo, né? Pode ser sintoma de várias doenças, né? A gente não sabe aqui exatamente qual doença é essa. Mas a gente pode notar que Lucas, sendo um médico, né, como nós sabemos que era, Lucas ele foi mais específico, conforme nós lemos, quando ele fala que ela estava com grande febre. Se você reparar, Lucas 4, ali no 38, ele fala que ela estava com grande febre, ou então muita febre, dependendo da versão. Então, como médico, ele estava classificando, conforme a época dele, né, a medicina da época, ele estava classificando uma certa gravidade, né, entre muita e pouca febre, entre grande febre e pequena febre, vamos dizer assim, né, conforme eu falei, os termos usados na medicina da época. E eu, né, depois da paternidade, eu sempre falo que a paternidade ensina muito pra gente, né, tenho aprendido muito depois que eu fui pai, mas sobre febre, inclusive. Mas eu fui pesquisar assim o oficial, né, digamos, né, fui atrás da informação. Tem algumas poucas variações ali, mas basicamente se considera uma febre alta pelo menos a partir de 39 graus. Ou alguns falam 39,5, né, a partir disso, uma febre realmente alta. Então, pelo menos uns 39 de febre ela estava, não menos que isso. Porque Lucas fala que ela estava com grande febre, uma alta febre. E esse texto fala essa informação para nós e algumas consequências de uma febre alta, né? Quem é principalmente pai e mãe aí deve saber, mas as consequências de febre alta realmente podem ser graves, né? Taquicardia, né? Que é a batedeira, né? Aceleração dos batimentos, pressão baixa, palidez, confusão mental,
convulsões em casos mais graves, né? Quem é da área médica aí, de repente convive com alguém da área médica, sabe dizer também. E novamente a gente observa que Lucas, pelo fato de ser médico, ele percebe a rapidez com que as forças dessa mulher retornam a ela depois que Jesus a cura. Acompanha comigo ali, Lucas 4. Lucas 4, versículo 39, né? E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Levantando-se logo. Interessante essa observação, né? Ele notou, como eu falei, sendo médico, a rapidez com que ela se recuperou, fazendo com que ela se levantasse e já começasse ali de imediato a trabalhar, a servir a Jesus e aqueles que também estavam ali na casa. Então não teve um processo lento de recuperação da saúde dela, depois que Jesus a curou. Foi instantâneo. O negócio aconteceu ali na hora. Deixa a febre sai dela. Levantou. No instante seguinte. E Lucas também foi o único que descreveu de uma forma diferente a maneira como Jesus se aproximou, como ele interagiu com a sogra de Pedro. Se você observar, Mateus e Marcos falam que ele tocou na mão dela. E Lucas ele fala que Jesus se aproximou e inclinando-se, ali está projetado, né? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. São detalhes que às vezes passam despercebidos na nossa leitura, né? Uma leitura rápida ali, dinâmica, né? Que às vezes a gente faz, às vezes passa despercebido. Então a gente, podendo analisar um pouco mais esse texto, né? Com alguns aspectos que eu trouxe aqui, eu quero passar uma cena, um vídeo dessa cena da cura da sogra de Pedro. Eu vou pedir para o Gabriel ajeitar lá para mim, por favor. Pedir para apagar a luz aqui também. É possível fechar a cortina ali, por gentileza, para ficar melhor? Agradeço. Aí, obrigado. Apesar dela estar queimando a minha mão, não há necessidade. Quem é você? Este é Jesus de Nazaré. A senhora não o conhece. Bem-vindo à casa do meu genro. Obrigado. O que eu estou fazendo aqui deitado? Você teve uma febre muito alta. E todos vocês aí me encarando? Natasha, não. Não se mova. Eu já volto com bebidas. André, me ajude a acender o fogo. Já vou. Vamos. Centeio, manteiga para o Simão, um pouco de romã, queijo de cabra. O amigo de vocês gosta de queijo de cabra? Sim, adoro queijo de cabra. Eu acho melhor. Eu vou ver o queijo de cabra. Obrigada. Eu? Por quê? Por obedecer e segui-lo.
aqui. Simão, nectarinas ou ameixa? Ele está no replay, já pode tirar. Uma pena que ficou um pouquinho escuro ali, mas só para a gente ter uma noção dessa ilustração ali, né, que a gente leu. Às vezes por conta da escritura não trazer coisas específicas ali no texto, a gente esquece que elas aconteceram, né? Algumas delas aconteceram. Se Pedro tinha uma sogra, é porque ele era casado, né? O texto não nos fala em nenhum momento, a escritura fala da esposa dele, mas ele era casado, então a esposa estava ali, né? Ela tinha que estar lá, né? Fala ali, como eu falei, é só uma cena, né? É uma série que tem sobre a vida de Jesus e tal, mas de fato o texto fala que a escritura não fala para nós em queijo de cabra, em nectarina, não fala nada disso, né? São elementos ali da atuação, mas o texto fala que ela foi servir quem estava na casa, né? Então é muito natural que vá se preparar alimentos, se preparar bebidas, como também era o costume deles, né, na época. E uma vez entendido isso, tivemos até um momento ali que no final Pedro com a sua esposa, né, Simão com a sua esposa, Jesus fica um pouco constrangido ali, um momento em casal, né, aí ele se retira ali para comer o queijo de cabra, né. Mas o fato é que a gente ilustrando um pouco isso, eu gosto muito de a gente ter esse elemento visual do que a gente lê. Mas eu quero pensar com você hoje que talvez a sogra de Pedro, essa mulher, conforme nós lemos e nós vimos ali na cena, talvez essa mulher sejamos eu e você hoje. Talvez nós, eu e você, estejamos doentes de alguma forma, entregues no leito. Não estou dizendo que está ou não está, eu estou dizendo que talvez seja o estado de cada um de nós, cada um na sua vida particular. E a cura, eu entendo que ela pode ser uma cura de fato da saúde, mas ela pode ser uma cura de uma, cura com aspas, né, de uma determinada situação, a solução de uma determinada questão, né? E lendo esse texto, a gente vendo essa cena, eu quero pensar aqui com você. Por que nós estamos pedindo cura a Deus? Eu quero ir na contramão do pensamento normal, né? Um pouco. Por que nós estamos pedindo cura a Deus? É só para o nosso próprio benefício? É só para dizer eu fui curado? Glória a Deus, né? Nós temos que pedir cura. Eu não estou falando aqui que não tem que orar por cura, que não tem que pedir uma solução de Deus, não. Não é isso. Por favor. Mas a gente quer, de repente, essa cura, essa solução para o nosso próprio benefício? Qual que é o propósito dessa cura? Já parou para pensar nisso? Você não precisa abrir, mas em João capítulo 11, nos é relatada ali a história da morte e posterior ressurreição de Lázaro, né? Aquele a quem Jesus amava, né? E quando Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, ele ainda fica 3 dias no lugar onde ele estava. E eu peço que você preste atenção nisso, porque Jesus fala, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A cura de Lázaro era para quê? Aliás, a enfermidade de Lázaro, né, melhor dizendo, era para quê? Para a glória de Deus. Certo? Então a cura que nós pedimos, a solução que nós pedimos é para quê? É para a glória de Deus. Amém. Amém. É para a glória de Deus? É. Será? Que assim seja, em nome de Jesus. Mas é de fato?
Eu estou trazendo algumas provocações aqui para a gente pensar. Para a gente pensar. É para a glória de Deus? Ou é para o nosso próprio benefício? Não que Deus não deixe de se agradar do nosso benefício, Ele nos quer bem, mas é exclusivamente para isso? Porque nos 3 textos que nós lemos sobre a cura da sogra de Pedro, nós lemos o quê? Que vamos reparar ali que após a cura, ela se levanta e ela serve aqueles que estão na casa. Ela serve a Jesus. Inclusive Lucas fala então que ela se levanta logo para servir. Foi na hora, foi instantâneo, né? Febre, deixa ela. Levantou. No instante seguinte, eu li uma frase, pesquisando sobre isso, eu li uma frase atribuída ao teólogo Charles Spurgeon, sobre esse tema exatamente, que fala que a sogra de Pedro, ela correspondeu ao toque de Jesus com disposição. E ao retomar prontamente as suas responsabilidades com a casa, ela provou que estava perfeitamente curada. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estou tentando levar a gente para pensar um pouco fora da caixa, né? Romanos 11:36 fala o quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É isso que o texto nos fala, amém? Então, quando Deus nos proporciona algo, seja uma cura, seja uma oportunidade, seja uma viagem, seja um trabalho novo, seja um casamento, seja uma enfermidade, isso precisa ser para glorificá-lo. Porque vem dele, acontece através dele e volta para ele. É um ciclo. E a sogra de Pedro, ela entende isso de imediato. Ainda que na encenação que nós vimos, ela não entendeu porque que ela estava ali naquela cama. Talvez por conta da febre, ela estava tendo algum tipo de não é alucinação que fala, não é vertigem, mas quando a pessoa tem... É tipo alucinação. Talvez ela não estava muito dentro da realidade, tamanha febre que ela estava tendo. Mas o fato é que ela entende ali que ela está bem, ela não pode ficar naquela cama, e ela se levanta. Ela se levanta e ela vai servir quem estava perto dela. Ela vai servir a Jesus e as pessoas. Ela vai servir ao reino de Deus que está ali dentro da casa dela. Ela não ficou esperando. E a gente precisa agir da mesma forma, irmãos. Pedir que as coisas se realizem, que a cura se realize, que a solução se realize, que a porta se abra para a glória de Deus. E quando elas acontecerem, agir para a glória de Deus, conforme a oração que a gente fez lá atrás. Eu já quero partir para a conclusão e dizer que depois de receber a cura, ou a bênção, ou a solução, ou a resposta que nós almejamos das mãos do Senhor, não dá para a gente ficar esperando para servir a Jesus. A mulher não ficou, a sogra não ficou esperando, ela levantou logo. Foi pegar o queijo de cabra, foi pegar as frutas, foi pegar as bebidas para servir quem estava na casa dela, para servir o mestre. Ela não ficou esperando, se levantou de imediato. E não dá para a gente ficar esperando as coisas acontecer para servir a Jesus. Não, mas eu vou fazer um pé de meia aqui primeiro, né? Vou fazer uns investimentos, deixar o meu dinheiro render um pouquinho, aí eu vou servir a Jesus. Eu vou, não, pastor, veja bem, né? Veja bem, pastor. Eu preciso quitar as minhas dívidas primeiro, aí depois eu vou servir a Jesus. Pastor, eu preciso trocar de carro, porque o carro que eu estou não dá para servir na obra, na igreja, não dá nem para dar carona por mão. Eu vou trocar de carro primeiro para eu poder servir a Jesus.
Pastor, eu tô com muita... Eu que tenho filho pequeno, eu sei da dificuldade que é, mas eu vou esperar os meus filhos crescerem primeiro, deixa eles estar criados, homem feito, mulher feita, daí eu vou servir a Jesus. Deixa eu esperar até eu ficar mais velho um pouco, eu estou muito novo, aí eu vou servir a Jesus. Espera um pouquinho, pastor. Esperar. A gente vai esperar até quando para servir a Deus? Até quando que a gente vai deixar para servir a Jesus para depois? É aquela coisa, né? Não é a primícia, mas é o último. Se der tempo, se sobrar, se der, aí eu sirvo a Jesus. Irmãos, Deus nos quer hoje. Deus nos quer agora. Deus nos quer logo. Assim como essa mulher se levantou logo. Deus nos quer logo, agora. Faz um tempo que eu tenho ouvido sobre processo e propósito. Processo e propósito. Então, para viver propósitos, nós temos que passar por processos, etapas, né? Fases. Se Deus nos faz, então, eu quero concluir dizendo isso para vocês, que se Deus nos faz vencer, ultrapassar alguns processos na vida, e muitos deles são dolorosos, muitos, é porque isso vai ter um propósito lá na frente. E quem vence o processo, ou os processos, vive o propósito, né? Então, depois de passar pelo processo de Deus, nós precisamos viver o propósito de Deus. Essa mulher, ela passou um processo. Que ela estava com febre, que ela estava prostrada naquela cama, talvez à beira da morte. O texto não nos fala isso, mas tamanha a gravidade expressa aqui, inclusive por Lucas, que era médico. Talvez ela estivesse numa condição muito difícil. Mas ela venceu esse processo com a ajuda de Jesus. E o que ela fez depois disso? Se levantou e foi servir. Foi viver o propósito, depois do processo doloroso que ela passou. Que seja assim comigo e com você, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor fala conosco nesta manhã sobre vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Isso inclui viver os processos pelos quais o Senhor nos faz passar. E muitas vezes nós podemos chorar durante esses processos, sentir as dores de passar por esses processos, talvez estar prostrados espiritualmente falando, numa cama, assim como esta mulher estava. Mas assim como esse testemunho nos fala hoje, que ela venceu esse processo, ela passou por ele e logo se levantou para te servir, Senhor. Que assim seja comigo, com os meus irmãos. Amém. Que nós possamos passar pelo processo que o Senhor nos guia, nos direciona, mas que não fique apenas nisso, que a gente não fique esperando, mas que a gente possa viver o propósito do Senhor para cada um de nós, viver o propósito do Senhor para esta igreja. Nós precisamos do Senhor, nos ajuda a entender, Pai, que o Senhor nos quer hoje, o Senhor nos quer logo. Quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor traz a solução, traz o recurso que nós precisamos, o Senhor nos quer na hora. O Senhor quer que nós nos levantemos para te glorificar na hora.
Não nos permita ficar esperando, vendo as coisas acontecerem, vendo a vida passar e não fazer nada, Senhor. Mas nos ajuda a desfrutar do propósito do Senhor, depois de passar pela luta, depois de passar pelo processo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos a Ti, para a Tua glória, porque para a Tua glória são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus.